Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. E também vocês que nos assistem nas redes sociais, a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, livro de Jeremias, capítulo 18, leremos a partir do verso 1. Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1. Aleluia, meu Deus. O nosso título nessa noite, A Casa do Oleiro. Diz assim a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos nos assentar, que assim o Senhor nos abençoe nesta noite. Meus irmãos, havia uma grande luta em Israel. O povo de Deus estava completamente distante do Senhor, fazendo aquilo que não agradava a Deus, longe dos caminhos do Senhor, longe do projeto de Deus. Mas eu quero dizer algo a você que está aqui nessa noite: você é valioso para Deus. Amém, querido? Você é valioso para Deus. Deus, Ele não desiste de você. Deus não desiste do homem. E é por isso que sempre Deus, Ele tem encontrado uma maneira de se manifestar diante daquilo que é o projeto dessa grande salvação. Meus irmãos, nós vamos ver aqui dois personagens, algo que nos chama a atenção. Primeiro, nos fala do oleiro. Grave bem. Primeira, aqui, o oleiro. Diga para o seu irmão: oleiro. O oleiro. E o outro é o vaso. Amém, meus irmãos? Duas figuras que nós vamos gravar bem: o oleiro e o vaso. Meus irmãos, o oleiro, quem é o oleiro? Aqui numa parte figurativa, quem é o oleiro? Quem sabe? Quem é o oleiro? O oleiro, ele trabalha com barro, com vaso, não é isso mesmo? O oleiro é isso mesmo. Mas aqui ele representa quem? Este oleiro. Deus, né? O oleiro representa quem? Vamos lá. Todo mundo me ajude aqui, eu também preciso de aprender. O oleiro representa quem? Deus. Diga para o seu irmão: o oleiro representa Deus. E o vaso? O vaso é quem?
somos nós. Então vamos gravar bem isso aqui. Amém, meus irmãos? O olheiro é quem? Deus. E o vaso é quem? Somos nós. E, primeiramente, o Senhor pede para que Jeremias, que era o profeta, ele tinha que fazer o quê? Que o Senhor diz para ele no verso 1, se puder colocar aqui para a gente. Capítulo 18, verso 1. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a quem? A Jeremias. Desce à casa do oleiro. Se puder colocar o verso 1, por favor. Desce à casa do oleiro. Meus irmãos, aqui foi uma ordem que Deus deu a quem? A Jeremias. Jeremias, veio a palavra para você para descer à casa do olheiro. Meus irmãos, muitas vezes Deus, Ele quer manifestar na sua vida. Deus tem prazer em falar com você, distante daquilo que você acha que Deus muitas vezes não está te falando, que você não está ouvindo a voz de Deus, mas Deus, Ele quer se manifestar diante da vida do homem. E nesta noite não é diferente. Como Deus falou com Jeremias: Jeremias, desce à casa do olheiro, porque lá eu tenho algo especial para a sua vida. Nesta noite não foi em vão que você veio a este culto. Por quê? Porque Deus marcou aqui nesta noite, neste culto, Ele quer falar com você. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite, para te falar algo especial e para te dar um recado. Você precisa de tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Não é mais momento de nós ficarmos acomodados. Por quê, pastor? Porque é um momento onde Deus te chamou para realizar uma grande obra. Você será vaso nas mãos de quem? Do oleiro. Deus te chamou para isso, para que você seja vaso nas mãos do olheiro. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, levanta-te, Jeremias, vai à casa do olheiro. Olha só que coisa maravilhosa. No primeiro versículo, Deus já estava falando com Jeremias, sim ou não? Estava ou não? Já estava falando. Mas há algo especial nesta noite que Deus quer falar comigo e com você. Deus já falava com Jeremias, mas Deus está dizendo: Jeremias, você tem que se movimentar, você tem que tomar uma atitude, você tem que agora descer à casa do oleiro. O que o Senhor quer dizer isso? E eu creio nessa noite que você que entrou aqui, você vai compreender o que Deus quer falar ao seu coração. Não só Deus quer te dar salvação, mas Deus quer ter intimidade com você. Deus quer se revelar a você. Esta noite é uma noite onde Deus, Ele quer mostrar a você algo muito mais precioso, revelar a Ele todo o projeto, tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus não te chamou, falso, só para a sua salvação, mas Deus te chamou para que você seja íntimo dEle. Ele quer te levar a um lugar aonde Ele pode revelar todo o seu projeto, porque Deus tem propósito para a vida do homem. Deus não te chamou somente para que você viva aqui alguns anos, mas Deus te chamou para que você viva aqui alguns anos, mas na comunhão, na alegria, na salvação de Deus. Amém, queridos? Então Ele diz assim: é um ambiente onde Deus, Ele quer revelar mais e mais a você. Quando Ele diz: desce à casa do oleiro, porque lá eu quero me revelar mais a você. Meus irmãos, quantos aqui hoje entraram aqui neste culto querendo respostas do Senhor, querendo que Deus haja em seu favor? Jeremias precisava de resposta para aquele povo, porque o povo estava distante do Senhor, e o Senhor queria que o povo pudesse andar com Ele. E nesta noite, da mesma forma, o mesmo Deus que falou com Jeremias para descer à casa do oleiro, para ver a obra que Ele ia fazer, Deus também te chamou nesta noite, porque Ele vai realizar uma grande obra na sua vida. Amém, queridos? Obra de libertação, obra de curas, obra de portas abertas e principalmente obra de intimidade com Deus. Amém, amados? Deus quer que você seja íntimo dEle. Deus quer que você participe do projeto dEle. Ele não te trouxe aqui neste culto
para que você viva aquilo que você sempre viveu. Mas isso trouxe aqui neste culto para falar com você. Eu tenho algo especial para revelar nesta noite a sua vida, ao seu coração. Eu quero agora te levar a um lugar aonde você vai vivenciar a glória de Deus, aonde você vai andar com Ele, aonde você vai estar com Ele, aonde agora você vai viver uma novidade de vida, uma transformação. E a palavra diz que Jeremias, ele desceu à casa do Senhor. Ele foi até ali para ver o que Deus tinha para a sua vida. Meus irmãos, muitas vezes você permanece. Quantas vezes você vem ao culto, sai do culto e nada acontece na sua vida? Continua a mesma coisa, as lutas continuam do mesmo jeito, as provas continuam do mesmo jeito, mas nesta noite, Deus quer revelar a você algo que vai mudar a sua história. Sabe por quê? Porque como mudou a história de Jeremias, mudou a história do povo de Deus, também Deus nessa noite vai mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Há um ambiente profético onde Deus quer te levar. Eu quero citar um exemplo. José, enquanto esteve na casa do pai, tudo que José punha a mão prosperava na casa do pai. Vamos lá. Quando José estava na casa do pai, tudo que ele punha a mão prosperava, sim ou não? Hein? Na casa do pai, não. E quando ele estava lá com seus irmãos, José, ele ainda não tinha sido usado conforme Deus queria. O que eu quero dizer para você, ouve bem isso que eu vou te contar aqui, para você acompanhar dentro da palavra. Enquanto José estava na casa do pai, na casa de seus irmãos, nada ainda tinha acontecido. Nada ainda tinha para que Deus revelasse o grande projeto que Deus tinha para a vida de José. Mas José, ele teve um sonho. Quem lembra desse sonho de José? Lembra, meu irmão? Havia vários feixes, e ali, os feixes de José, ele se levantou, e os outros feixes fizeram o quê? Se dobraram diante daquele feixe de José. E ele contou aquele sonho para os seus irmãos. E os seus irmãos começaram a ter inveja de José, a perseguir José, porque eles entenderam que aquele sonho que José teve iria fazer José sentar na cadeira de seu pai Jacó. Isso trouxe para os seus irmãos um grande problema entre José e seus irmãos. E depois disso, ainda Jacó, pai de José, vai lá e faz uma túnica para colocar em José, dizendo: aqui este filho é o filho que eu tenho predileto. E naquele instante, os irmãos pegam José, eu acho que alguém aqui já conhece a história, e faz o quê? Vende para o povo do Egito como escravo. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. E quando José estava tranquilamente na casa do pai, ele foi próspero, sim ou não? Não. Mas quando mudou o ambiente, aonde Deus levou ele prosperou, sim ou não? Sim ou não? Deus quer te levar a um ambiente onde vai prosperar a sua vida. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus. Deus quer mudar a sua história nesta noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Deus quer, nesta noite, revelar algo especial na sua vida. Amém, queridos? E José foi levado para aquele lugar, aonde foi vendido pelos escravos. Os irmãos colocaram ele ali, venderam como escravo. Os irmãos pensaram: ele não vai sentar na cadeira do meu pai. Mas Deus tinha planos muito maiores para José. Nesta noite eu quero dizer a você que está aqui, você que nos assiste, Deus tem plano maior para você. Amém, queridos? Talvez você está passando por luta, por dificuldade, mas Deus vai mudar a sua história. Quem crê nisso, dá glória a Deus. O ambiente vai mudar. Por quê? Porque Deus tem planos maiores para você. Deus quer mudar a sua história. E quando José chega no Egito, quando ele chegou no Egito, ele virou governador, ele virou administrador,
José foi um dos maiores homens que Egito teve. E eu quero dizer a você, o mesmo Deus que abençoou José é o mesmo Deus que está aqui para abençoar a sua vida nesta noite. Amém, queridos? Mas basta uma coisa: você tem que tomar uma posição diante do Senhor. Nesta noite eu quero te levar a um lugar. Não fique como você está. Agora você vai dizer como José: eu vou servir a Deus e Deus será comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro aspecto da palavra do Senhor: Deus mudou a história de José. Deus também vai mudar a sua história nesta noite. No verso 3 diz assim: e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Meus irmãos, a palavra diz que nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para nossas vidas. Muitas vezes você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Quando Jeremias chegou ali, ele não ouviu a voz do Senhor, mas ele viu o oleiro, estava parado. O oleiro estava trabalhando. O vaso aqui e o oleiro trabalhando. Nesta noite eu quero dizer a você que entrou neste culto: Deus trabalha para aqueles que vão herdar a salvação. Amém, querido? Deus está trabalhando no seu lar. Deus está trabalhando no seu casamento. Deus está trabalhando na sua vida. Você não veio aqui nesta noite quando você deixou a sua casa para vir aqui neste culto. Eu vou te falar algo: Deus livrou o seu filho da morte. Deus livrou a sua mãe. Deus livrou o seu parente. Deus está cuidando de cada um da sua casa. Amém, amados? Só para você ter vindo ao culto, Deus está guardando a sua vida. Deus está guardando a sua família. Deus está guardando o seu emprego. Deus está guardando tudo aquilo que é o projeto dele para a sua vida e para aqueles que você ama. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Deus cuida. Deus não para de trabalhar. Eu acho maravilhoso. Nesses anos de caminhada, Deus, Ele sempre cuidou de toda a minha família. Cuidou da minha mãe. Cuidou dos filhos a qual ela colocou diante do Senhor. Cuidou dos irmãos. Cuidou dos parentes. E Deus continua trabalhando para cuidar de cada um que está aqui neste culto. Amém, amados? É maravilhoso nós entendemos isso e compreendemos que Deus, Ele trabalha dia após dia para que assim Ele esteja preparando a sua vida, a vida daqueles que você ama, também para que eles possam conhecer essa tão grande salvação. E no verso 4, a palavra diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes a gente dizia muito assim: se você não serve, nós vamos colocar outro no seu lugar. Não é verdade? Deus vai colocar outro no seu lugar. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite: você não é descartável. Sabe por quê? Porque você é único. Porque Deus, Ele te criou para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Você não é descartável. Deus te fez único. Deus te fez única para louvor e adoração do nome dEle. Quando o vaso quebrou, quem quebrou o vaso? O barro ou foi o oleiro que quebrou o vaso? Hein? Vamos ler lá no verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se. Então quem quebrou? O barro ou foi o oleiro que quebrou o barro? O barro quebrou na mão do oleiro. Muitas vezes nós vemos pregações que o Senhor vai quebrar o vaso, mas Deus não quebra. Não tem como Deus ter escolhido você, meu irmão, para depois descartar você. Deus não te escolheu para depois deixar você de lado. Deus te escolheu para ser vaso de honra na mão dEle. Amém, querido?
Deus te fez para que você seja uma bênção nas mãos dele. Ele não desiste de você. Ele continua trabalhando na sua vida. Nós podemos ver um exemplo disso. Pedro, quando o Senhor chamou Pedro para que ele pudesse realizar a sua obra, Pedro, ele falhou várias vezes com o Senhor. Pedro errou várias vezes. E Deus continuou trabalhando na vida de Pedro. Houve um momento onde uma grande tempestade veio sobre aquele barco onde Pedro estava. E a palavra diz que Pedro olhou Jesus e muitos que estavam ali gritaram: é um fantasma. Aí o Senhor diz assim: não temas, sou eu. E naquele instante, os discípulos, mesmo meio àquela tribulação, eles se acalmaram seus corações. E Jesus vinha andando sobre as ondas do mar. Chegando ali, diante daquele barco, Pedro vê Jesus e diz assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir ter contigo. E Jesus disse: Pedro, pode vir, venha. E Pedro parte andando sobre as ondas do mar. Mas houve um momento onde o vento era muito forte. E Pedro, ele não olha mais para Jesus, olha para o vento. E de repente, aquele vento começa a naufragar a vida de Pedro. E naquele instante, quando Pedro vai caindo, ele vai descendo, ele grita por socorro: socorre-me, Senhor. Jesus, ele estava perto de Pedro ou longe de Pedro? Hein? Perto, minha irmã? Eu quero dizer uma coisa para você: mesmo quando você erra, Jesus está perto de você, porque você é um escolhido dele. Amém, querido? Ele não te abandona. Quando Pedro gritou, as mãos de Jesus estavam perto para socorrer Pedro. Nesta noite, as mãos do Senhor estão aqui para socorrer a sua vida. E Ele quer te dizer algo nesta noite. Você foi chamado, você foi escolhido para viver uma novidade de vida na presença de Deus. O vaso muitas vezes quebra, sabe por quê? Porque o vaso racha. Porque muitas vezes nós fazemos as nossas escolhas. Sabe como é que o vaso quebra com um jovem? Muitas vezes ele namora quem não devia namorar. Sabe quando o vaso quebra, racha, a pessoa casa e não pergunta ao Senhor se aquela mulher ou se aquele homem são servos do Senhor. O vaso quebra, sabe como? Quando você não busca Deus. Quando você muitas vezes mancha o nome do Senhor, você peca diante do Senhor. Mas eu quero dizer a você nesta noite, não importa o que você está fazendo, Deus nesta noite quer restaurar a sua vida. Amém, querido? As escolhas, muitas vezes você está dizendo assim: mas Deus me abandonou, Deus se distanciou de mim. Não, Deus não se distanciou de você. Foram as suas escolhas que levaram você para longe do Senhor. Eu quero dizer, Deus, que o homem foi criado, o homem sempre, ele colocou um motivo daquilo que muitas vezes são as suas lutas, as suas provas, colocando culpa em alguém. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele não quer reconhecer, ele não quer colocar diante do Senhor aquilo que é necessário. Meus irmãos, nessa noite eu quero te fazer um convite a você que entrou neste culto, a você que nos assiste. Muitas vezes você quer transferir a sua culpa, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho te leva a um lugar que é onde Jesus, Ele vai perdoar e vai te fazer um vaso novo. Amém, queridos? Jesus quer te levar a um lugar, nesta noite, para transformar a sua vida, para te fazer você uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo. Por isso você veio a este culto nesta noite, porque o Evangelho, ele faz o que ao homem? Ele dá carro novo? O Evangelho dá casa nova? O que o Evangelho faz com o homem, igreja? Ele dá, mas a salvação faz o que com o homem?
transformação. Nesta noite, Deus quer transformar a sua vida. Amém, igreja? Esta noite é a noite que Jesus está aqui para transformar a sua vida, transformar o seu caráter. Se você antes mentia, você vai continuar mentindo? Não. Se antes você roubava, você vai continuar roubando? Não. Se antes você traficava, você vai continuar traficando? Não. Se antes você prostituía, você vai continuar prostituindo? Não. Por quê? Porque o Evangelho transforma a vida do homem. Amém, querido? Hoje, nesta noite, Jesus está aqui para transformar a sua vida. Quem crê nisso vai se levantar, vai estar glorificando a Ele, porque esta noite é noite de transformação. Jesus vai transformar a sua vida, transformar o seu caráter, para que você viva o melhor do Senhor nessa última hora. Eu não vou reclamar, tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra.